36 na Paraíba, 6 horas e 36 minutos. Trabalho infantil é uma realidade que ainda afeta milhares de crianças no nosso país. Em João Pessoa, uma realidade, uma ação de conscientização vai reforçar a luta por uma infância protegida. Jaimaci Andrade é quem tem a informação completinha ao vivo. Alô, Jaimaci Andrade, você, garotinho, bom dia, boa quarta-feira. Tribuna Livre. Bom dia, Nilvan, bom dia a todo mundo que nos assiste, boa quarta-feira para você, Nilvan, para todo mundo também que nos assiste, né? O povo que está voltando a trabalhar hoje, depois desse feriadão aí. Pois é, Nilvan, esse mês de junho todinho foi dedicado ao combate ao trabalho infantil. E segunda-feira vai ter o segundo seminário estadual de enfrentamento ao trabalho infantil. A gente sabe que os dados mais recentes aqui na Paraíba indicam que 29 mil crianças foram flagradas trabalhando ainda na Paraíba. Isso no ano de 2023, não é um dado atual não. 2023, segundo o IBGE, tinha esse número todo de crianças ainda trabalhando no estado da Paraíba. Eu vou conversar aqui com o Tiago Bastos, que é o coordenador de enfrentamento ao trabalho infantil da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado, e ele vai falar para a gente melhor sobre essa realidade. Então, é uma realidade ainda bem vista assim, vamos supor, não é bem vista, é uma realidade ainda que dá para enxergar, não tem como esconder que as crianças ainda trabalham, ainda são exploradas. Sim, bom dia a todos, bom dia Nilvan, bom dia Jaimaci e aos telespectadores. A gente tem essa realidade posta, né? E eu costumo dizer que diante dessa realidade a gente tem um trabalho árduo e caro para se combater esse trabalho infantil na nossa sociedade. Segunda-feira esse seminário vai ser realizado aonde? Segunda-feira a gente vai estar realizando um seminário no Sebrae, a partir das 8 horas da manhã, com toda a rede de apoio, de enfrentamento ao trabalho infantil do Estado, com todo o público que trabalha, né, nessa pauta, com os CRAs, com os CREAS, com os centros de convivências que a gente tem no estado da Paraíba. A gente vai estar realizando esse evento, esse seminário. Justamente para fortalecer mais, né? Tratar do que é de fato e de verdade. A gente tem uma máxima aí que a gente está querendo derrubar, que naturalizaram o trabalho infantil, né? No Brasil e no mundo. E assim, a gente precisa quebrar essa máxima e dizer que criança, o lugar dela é na escola, o lugar dela é se divertindo, o lugar dela é fazendo o que ela mais gosta, que é viver, crescer e ser feliz. A gente não pode estar tirando esse direito, né, que é da criança, como tem do adulto, como tem do idoso. Então, a gente está aqui justamente para defender esses direitos. Aqui na Paraíba, quais são os locais mais comuns onde se encontram crianças trabalhando? Olha, como a gente não tem um dado concreto ainda, né, o IBGE ainda está definindo esses dados, a gente não pode dizer precisamente quais são os locais que tem mais incidências, né, aqui na Paraíba. Mas a gente pode dizer uma coisa, Jaimaci, a gente em 2 anos conseguiu fazer com que diminuísse, né? Há 2 anos atrás era mais de 33 mil crianças trabalhando no estado da Paraíba, a gente caiu para 29 e a gente pretende, né, a ONU fez esse desafio para nós, a gente pretende até 2030 erradicar de vez esse trabalho infantil aqui no estado da Paraíba. Como vocês estão fazendo isso para diminuir? A criança está trabalhando muitas vezes ajudando o pai em casa, ajudando alguém da família numa mercearia, ou ajudando a mãe que é costureira e tal. O que vocês fazem para tirar essa criança do trabalho, dar ocupação a ela e fazer com que a mãe não perca aquele rendimento que aquela criança dá? Primeiro, a gente precisa que seja identificado. A gente tem um problema muito grande no país que é subnotificado a questão do trabalho infantil, né? Então, assim, a gente precisa que as notificações cheguem para que a gente possa saber qual é a política que a gente vai estar levando para aquela criança, para aquela família, porque o importante não é só tirar a criança do trabalho infantil, mas é fazer com que aquela família se sinta amparada, né? Então, assim, a gente precisa primeiro ter essa identificação para que a gente possa saber qual é a ação. E, assim, com relação a identificar, isso tem que vir através das denúncias mesmo,
Disque 100, diz que aqui no estado da Paraíba 155, né? E tem o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público em si, né? Que defende os direitos da criança e do adolescente. Obrigado. Muito obrigado pelas suas explicações. Pois é, gente, já foi flagrado criança até trabalhando em pedreiras aqui no estado da Paraíba. Voltamos com vocês aí nos estúdios. Ok, tá aí, amigo. Essa visão aí desse trabalho de combate ao trabalho infantil no nosso país, acompanhando números e também combatendo os excessos, né? Não acho assim, não precisa ser tão radical não também, né? Eu comecei a trabalhar cedo, eu comecei 12, 13 anos, eu estava trabalhando, já estava falando, já estava trabalhando no que eu faço hoje. Comecei cedo, né?